todos. Muito obrigado pela acolhida. Obrigado, presidente Neto. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma alegria para mim estar aqui em Curitiba. Meus avós paternos são paranaenses. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com os senhores. Queria parabenizar a CSB por essa iniciativa de realizar esse congresso, por essa parceria com a escola, a quem também agradeço muito pelo convite para estar aqui com os senhores. E, de antemão, gostaria de declarar a minha admiração pelo movimento sindical. Eu espero que entre nós, entre os senhores em especial, não haja a ideia de que o Ministério Público do Trabalho é o inimigo número 1, como eu já ouvi por aí em outros tempos. É o número 2. Já melhorou, então, presidente. Eu, particularmente, tenho entendimento, e dentro do Ministério Público do Trabalho esse entendimento é bastante arraigado, de que a nossa atuação deve se dar sempre em parceria. Os senhores têm uma legitimidade fantástica, e nós também temos a nossa. A nossa atuação é praticamente concorrente, mas os senhores têm uma vantagem em relação ao MPT. Os senhores têm acesso direto ao trabalhador. Os senhores entram na fábrica, entram na empresa, entram na loja. Nós temos uma outra vantagem, que é o poder de requisição, que os senhores não têm. Por isso, nós temos que nos unir sempre em prol da defesa da ordem jurídica trabalhista. Porque se nós nos irmanamos, quem sai ganhando com isso é a sociedade brasileira, é a classe trabalhadora. No meu entendimento, há uma discriminação em relação ao trabalhador em geral. Para que os senhores tenham uma ideia, há uma discriminação em relação ao direito do trabalho na faculdade de Direito. Eu acho que há uma discriminação em relação ao Ministério Público do Trabalho dentro do Ministério Público da União, em relação ao juiz do trabalho dentro do Poder Judiciário. E há um desprezo pela ordem jurídica trabalhista. Por isso, nós todos temos que trabalhar irmanados em defesa da ordem jurídica, em defesa dos direitos sociais, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, a minha proposta aqui hoje à tarde com vocês é trocar algumas ideias, especialmente sobre as ações coletivas que estão à disposição dos sindicatos. E aqui eu me permito, não sei se, eu pergunto, presidente, se é ofensível usar sindicato como gênero. Posso dizer sindicato como gênero, ok? Então, assim, ações coletivas que estão à disposição dos sindicatos na tutela dos direitos da categoria profissional, né? Comecemos aqui. Já vou pular logo esse primeiro. Nós falaremos, então, um pouco sobre a coletivização do processo, depois o papel dos sindicatos, os interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, quais seriam essas ações coletivas, como se faz a prova dessa violação coletiva e depois a eficácia da sentença. Normalmente, como se dá uma discussão judicial? Eu sou titular do direito, vou até o juiz e digo, meu direito foi violado, eu quero que você reconheça que ele foi violado, por favor. Mas isso não mais ocorre com a mesma frequência de outrora. Por quê? Porque a sociedade mudou. Então, hoje em dia, nós vivemos aquilo que se denomina sociedade de massa. As demandas, elas se coletivizaram. O meu direito é ofendido, mas geralmente quando o meu direito é ofendido, geralmente não, muitas vezes quando o meu direito é ofendido, o direito de todos são ofendidos, não apenas o meu. Isso é coletivização. Então, a sociedade foi mudando, a doutrina dos direitos fundamentais, ela nos explica isso claramente. No primeiro momento se falava em direito de liberdade, o cidadão lutava pelo seu direito civil, direito político. Era um direito muito individual. Eu quero votar. E eu exigia do Estado que se abstivesse de se intrometer no meu direito, me respeite. Depois a sociedade evoluiu e chegamos à luta pelo direito social, direito de igualdade, direitos econômicos. Aí já se fala em direito de coletividade. Todos queremos nos aposentar. Todos queremos saúde pública, direitos coletivos. A sociedade evolui um pouco mais e chegamos a esse momento atual. Direitos meta-individuais, direitos transindividuais. O exemplo típico, meio ambiente. O meio ambiente nos afeta a todos, o meio ambiente saudável. Esses direitos meta-individuais não têm um titular específico, dele
todos somos titulares. Então, são direitos fundamentais de terceira geração. No Brasil, se nós acompanharmos bem esse movimento do êxodo do meio rural para as cidades, é fantástico. E os senhores têm um papel muito importante nisso. Quando você para ler o movimento, sobre o movimento sindical brasileiro e percebe a importância das greves lá no começo do século XX, com a abolição da escravatura, depois no período de Vargas, depois na década de 60, com essa migração para as cidades, com a concentração das indústrias, especialmente ali na região sudeste, em São Paulo, e depois na década de 80. Esse movimento sindical acompanha muito o movimento da população para as cidades. Como é que eu faço agora para defender o interesse de tanta gente que veio para a cidade? Uma justiça que tarda, ela é injusta. Ela é injusta. Então, se todas as pessoas que fossem objeto, que fossem alcançadas por uma ação coletiva, se elas tivessem que individualmente ir ao judiciário, o judiciário não daria conta mais. O número de juízes é restrito e escasso. Então, veja a importância da ação coletiva. Uma ação coletiva evita centenas, milhares de ações individuais. Se eu tenho centenas, milhares de ações individuais a mais, o juiz não consegue trabalhar. Se ele não trabalha, ele atrasa a prestação jurisdicional. Se ele atrasa, ele causa injustiça. Agora vamos falar de nós, direito do trabalho, sindicatos, direito coletivo. Todos nós sabemos que, infelizmente, ainda acontece perseguição do trabalhador que vai ao judiciário. Eu estou certo ou estou errado? O Ministério Público do Trabalho, quando pede ao empregador uma relação de empregados para descobrir se houve ou não uma afronta coletiva aos direitos, geralmente ele não pede dos empregados, ele pede de quem? Dos ex-empregados. Porque quem é que tem coragem nos dias de hoje de denunciar o empregador sendo ainda empregado, submetido ao poder de direção do empregador? É muito difícil. Daí vem a importância, mais um motivo, importância da atuação dos senhores e do Ministério Público do Trabalho. Né? Então, na esfera trabalhista, em especial, há uma necessidade muito grande de nós nos utilizarmos das ações coletivas em busca da defesa dos trabalhadores. Qual o papel, então, dos sindicatos? A Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 3º, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Vejam bem, o sindicato atua em nome próprio em algum momento? Sim. Os senhores alugam sede? Os senhores contratam empregados? Nome próprio, sindicato, pessoa jurídica de direito privado registrada em cartório. Nome próprio, sindicato. Mas os senhores atuam como representante legal da categoria. Está lá no artigo 513 da CLT. É prerrogativa do sindicato representar perante autoridades administrativas, judiciárias, a categoria. Representante legal da categoria. Mas agora vamos para aquilo que mais me interessa. Os senhores atuam como representante processual e como substituto processual dos trabalhadores. Qual é a diferença básica? Como representante processual, o sindicato atua em nome de alguém, não em nome próprio, em nome de alguém, do trabalhador. Defendendo o interesse de quem? Do trabalhador. Como representante processual, em nome de alguém, defendendo o interesse desse alguém. Quando o sindicato atua como representante processual, ele precisa de autorização do trabalhador para atuar? Precisa. Como representante, sim. Como substituto, não. Vem a diferença da substituição processual. Na substituição processual, o sindicato atua em nome próprio. Eu, sindicato, venho perante o senhor, doutor juiz, para defender o interesse de quem? Do trabalhador. Em nome próprio, defendo o interesse de outra pessoa, do trabalhador. Aqui, o sindicato não precisa de autorização. Na representação, precisa de autorização. Na substituição, não. Isso tem repercussões concretas e práticas importantes. Tá?
Caso típico de representação, a chamada reclamatória plurima. O que é uma reclamatória plurima, tão comum na atuação sindical? São várias ações trabalhistas independentes, são vários trabalhadores do mesmo empregador, da mesma empresa, que vão a juízo reclamar sobre o mesmo direito, matéria comum. Poderiam ser várias ações independentes. Nós nos unimos e ajuizamos uma ação plurima. Um exemplo simples, adicional noturno. Nós somos 10 trabalhadores de uma empresa aqui em Curitiba, trabalhamos à noite, não recebemos adicional noturno, nenhum de nós recebe. Cada um de nós pode ajuizar uma ação autônoma. Mas vem o sindicato e fala, não, nós procuramos o sindicato, o departamento jurídico do sindicato, e o sindicato vem a juízo em nosso nome, não em nome próprio, e ajuiza a ação. O juiz pode dizer, não aceito essa ação com 10 pessoas? Com 20, com 30? O juiz pode dizer, sabe quando? Quando o juiz entender que essa demanda com 10, 20, 30 pessoas vai prejudicar a efetiva aplicação da justiça. Mas ele tem que justificar. É nosso direito irmos ao Poder Judiciário, nós, sindicato, nós, trabalhadores, sem o sindicato também, se quisermos, mas é bom ir com o sindicato sempre. E ajuizamos essa ação, essa reclamatória plurima. É um caso típico de representação processual, é uma ação coletiva. Pois não. Com anuência, representação com anuência, tá bem? Bom, a pergunta, o sindicato pode ajuizar a reclamatória plurima? Pode. Veja que interessante como os senhores têm esse poder. Olha o que o TST disse aqui. Na hipótese de ação trabalhista plurima, podem os reclamantes fazer-se representar pelo sindicato, independentemente do motivo que determinou o não comparecimento. Os reclamantes não compareceram e o juiz não arquivou a ação, porque lá estava o sindicato representando os trabalhadores. Veja a importância da representação processual do sindicato. Tá? Avançamos. Dissídio coletivo. Os senhores atuam como representante ou como substituto processual? Eu ouvi representante aqui. Representante. Isso quer dizer que os senhores precisam de autorização da categoria para ajuizar dissídio coletivo? Isso é bom ou é ruim? É bom. Precisam. Sobre o dissídio coletivo, nós não vamos falar, porque o dissídio coletivo demanda uma tarde inteira, não é o caso. Os senhores atuam com muita tranquilidade com o dissídio coletivo. Então, o que eu ia só chamar a atenção é que me causa estranheza e tristeza que o Supremo não tenha ainda decidido 4, 5 ou 6 ações diretas de inconstitucionalidade sobre a questão do mútuo acordo, que tem travado o dissídio coletivo. Né? A condição da ação, eu preciso ter mútuo acordo para ajuizar um dissídio coletivo, isso inviabilizou o dissídio coletivo. E o Supremo não decide essa questão. Isso me causa muita tristeza a nós todos. Não é? Pode ser. Né? Então vejam aqui, eu peço desculpas, eu não tinha noção do tamanho da sala, em alguns slides ficou um pouco pequena a letra, mas me permito ler aqui só um pedacinho, dessa decisão aqui do TST. Ao propor dissídio coletivo, o sindicato não reside em juízo ostentando a qualidade de substituto processual, mas sim de representante legal dos trabalhadores. Assim, o cancelamento da súmula 310 não implica a desnecessidade do sindicato em dissídio coletivo comprovar a realização de assembleia deliberativa e a respectiva autorização para instaurar instância. É preciso assembleia, é preciso autorização. Essa aqui ficou ridícula, os senhores não tem como ler. Mas veja, a súmula 310 do TST foi cancelada em 2003. Então, por que eu trouxe aqui? Para fazer uma crítica ao TST. A Constituição Federal é de 88. O artigo 8º, terceiro, que nós lemos agora há pouco, diz, ao sindicato cabe a defesa dos direitos dos trabalhadores, tarará, tarará, tarará. E o TST dizia, essa defesa não é ampla, não. Não é também, não pode defender tudo também, não. Precisou o Supremo Tribunal Federal dizer, é tudo sim,
como não? O TST dizendo não, limitando. E o Supremo diz, é tudo. Em 2003, demorou 15 anos. Enquanto o Supremo não disse que o sindicato podia defender a categoria amplamente, prevalecia o entendimento do TST. O artigo 8º, 3 da Constituição não assegura a substituição processual. Isso caiu, graças a Deus, caiu. Mas o Supremo é que mandou derrubar. Não é? E o inciso 8º, quando o sindicato for o autor da ação na condição de substituto processual, não serão devidos honorários advocatícios. Outro crime, caiu. Eu só trouxe isso. Foi interessante trazer, porque eu vejo que há muitos sindicalistas, enfim, dirigentes jovens aqui. Interessante, então, essa questão de história, né? Porque já faz 14 anos, mas veja que não, o TST indeferia pedido de honorários, no caso de o sindicato atuar como substituto processual. Isso também caiu para o bem de todos nós. Pode o sindicato substituir um único trabalhador? Veja bem, representação processual, eu vou ao juiz em nome do trabalhador, defendendo o interesse dele. Não estou falando disso não. Substituição. Eu, sindicato, vou em meu nome dizendo, o presidente Neto não recebeu hora extra. Eu, sindicato. Posso? Digam não. Não. Agora vejam que interessante. Nós somos um grupo de 10 trabalhadores. Todos nós trabalhamos em regime de jornada extraordinária, 1 hora por dia. Os 10. 9 não querem ir ao judiciário com medo. Eu, sindicato, sei que 10 trabalham em regime de jornada extraordinária sem receber hora extra. 9 não querem ir. Mesmo com a atuação do sindicato, não querem ir. 1 quer ir. O sindicato pode defender esse? Pode. Outro caso. Eu, sozinho, na minha empresa, trabalho em regime de jornada extraordinária e não recebo hora extra. O sindicato pode ir como substituto processual? Não pode. Eu vou explicar por quê. É uma questão meramente processual, mas como o tema diz respeito a ações coletivas, é só para os senhores entenderem que é preciso ter um cuidado com essa técnica, porque há juízes formalistas. Então, qual é a diferença? A diferença é que se for um único trabalhador, único, é direito individual dele, não há outros trabalhadores com o mesmo direito envolvido, o sindicato vai ajuizar uma ação na condição de representante processual, não é substituto. Aí você vai me dizer, mas que bobagem, é bobagem mesmo, só que se os senhores ajuizarem como substituto, o juiz vai indeferir. Então é preciso ter cautela e cuidado com essas coisas, tá bem? Então, nesse caso, esse material depois, eu suponho, será disponibilizado para todos os senhores, né? Ótimo. Nesse caso aqui, o TST, desculpa, mudou, mas depois todos vão ser disponibilizados, tá? Então, assim, é que eu atualizei o material, viu? Desculpa. Nesse caso aqui, o TST disse, se a Constituição não limita a atuação do sindicato, não pode o magistrado restringi-la. Mas eu fui olhar o processo. E nesse processo, não era o direito de um trabalhadorzinho apenas. Era aquele primeiro caso que eu falei para vocês. Eram 10, 9 não querem ir, e o sindicato foi defendendo um. Tá bem? Olha que importância, isso aqui. Quando o sindicato vai ao Poder Judiciário como substituto processual, ainda que o judiciário diga, você não podia ter vindo aqui, etc., etc., isso interrompe a prescrição. Isso é em benefício do trabalhador. O TST, na OJ 359, orientação jurisprudencial 359 do TST, o TST diz, mesmo quando o sindicato atua na condição de substituto processual, e o tribunal entende que não era caso de substituição processual, isso interrompeu a prescrição, ou seja, o trabalhador não será prejudicado quando o sindicato atua. Isso é muito bonito. Devemos sempre nos socorrer do sindicato. Como é que os senhores comprovam a capacidade para defender os trabalhadores em juízo?
Basta o registro em cartório? Eu vi a mesa dizendo não. E a plateia? Basta o sindicato estar registrado em cartório para ir ao juiz e dizer, vim aqui defender minha categoria? Não pode, né? Não pode. Isso está pacificado, Supremo, TST, STJ. É preciso que haja o registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Tá bem? Exatamente. Então, aqui, orientação 15 da sessão de cisos coletivos do TST, a comprovação da legitimidade para atuar no processo do sindicato se faz por seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Veja que interessante, infelizmente aqui eu vejo que por algum motivo não consta o número do processo, depois eu vou conferir, mas é recente. A decisão em que se reconheceu a legitimidade, apesar da ausência do registro do Ministério do Trabalho e Emprego, viola a Constituição Federal. Houve um juiz que entendeu que não precisava do registro do Ministério do Trabalho, e o TST veio e corrigiu. Tá? Sindicato e trabalhador podem ajuizar a ação ao mesmo tempo? Com o mesmo objeto? Eu, sindicato, substituto processual, me acho no direito de vir a juízo defender o interesse de 10 trabalhadores. Mas um deles, convencido pelo sindicato, pelo advogado dele particular, que queria honorário só para ele, ajuiza a ação também. Com o mesmo objeto. Pode? Pode. Como é que se resolve isso? Quem é o titular do direito? É o sindicato ou o trabalhador? É o trabalhador. Então, ele tem todo o direito de ajuizar uma ação individual. O processo, as regras de processo definem como isso será decidido. Mais para frente nós falamos um pouquinho que não é nem o objeto. A minha preocupação não é que é regra de processo. A minha preocupação é que os senhores entendam que o titular do direito é o trabalhador, não é o sindicato. Por isso o trabalhador pode ir a juízo. Está desligado. E o que ocorreu é que os trabalhadores que tiveram acesso ao seu advogado particular pediu exclusão do seu nome na lide que o sindicato era o substituto. É isso mesmo, né? É isso que tem que ser feito. Esse é o remédio. É isso que tem que ser feito. O trabalhador pede a exclusão. Tem aquele negócio de enriquecimento, tem uns termos aí juridísticos aí que... Achei, obrigado. Ação de cumprimento. Os senhores conhecem todos o que é ação de cumprimento? Isso aqui, pois é, isso aqui foi motivo de picuinha, não sei se ainda é aqui no Paraná, lá em Brasília não é mais, entre Ministério Público do Trabalho e sindicato. Muitas vezes, durante muito tempo, na Procuradoria, nós recebíamos denúncia de descumprimento de acordo coletivo, de convenção e de sentença normativa. E aí o Ministério Público do Trabalho arquivava a denúncia, dizendo, olha, isso aqui é atuação típica do sindicato. Por força de lei, o artigo 872, parágrafo 1 da CLT. Veja, eu, procurador do trabalho, não tenho legitimidade para ajuizar a ação de cumprimento. Os senhores têm, eu não tenho. Por força de lei. O trabalhador pode, o trabalhador sozinho pode ajuizar a ação de cumprimento? Há um acordo coletivo lá na empresa dele, não está sendo cumprido, ele pode? Pode. O trabalhador individualmente pode, o sindicato pode. Ele é o titular do direito. Eu, procurador, não posso. Os senhores podem. Então, quando vem uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho de descumprimento de acordo, convenção ou sentença normativa, o Ministério Público do Trabalho arquiva. E diz, sindicato, essa atribuição é só sua, não posso atuar. Tá bem? Eu só preciso beber um pouquinho de água. Espera aí, só um minutinho. Falou aqui que não, ele não poderia fazer. Realmente não faz porque empregado nenhum move uma ação contra a empresa. Ele é tal, aquilo que falou o doutor. E o titular do processo é o sindicato. Mas ele pode fazer, ele só não faz porque ele está trabalhando. Então, por causa daquilo que falou de manhã o Clóvis, né? Tal de segurar-se no emprego, né? Então ele não faz. É isso mesmo. Porque a justiça do trabalho é a justiça do desempregado. Do desempregado. Agora nós chegamos àquilo que eu chamo de doutrina moderna do direito coletivo, que é o que mais nos incomoda, nos preocupa, o que mais me interessa hoje aqui com os senhores, que são chamados direitos difusos. É a nossa grande briga com o Ministério Público.
coletivos. Contribuição assistencial é difuso ou é individual? Hã? Não é essa a nossa dúvida com eles? Presidente, a minha orientação é para não falar nesse assunto aqui, senão eu apanho. Não. A minha orientação Vamos só no que nos une. É só no que nos une. Professor, Pois não. é uma questão só. Lá no substituto, precisa apresentar o rol? Substituídos? Hoje em dia precisa ainda, continua Precisa, precisando. pois é. Continua precisando. Lá no 310 precisa apresentar até os valores, Tudo, até né? a planilha, né? Era tudo, isso? é isso mesmo. Era só para isso. Obrigado. Beleza, obrigado, senhor. Bem, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 81, ele diz o que são direitos difusos, coletivos, individuais ou homogêneos. O que são direitos difusos? São aqueles direitos que dizem respeito a todos, né? São direitos meta-individuais, indivisíveis. Quem é o titular? Todo mundo. Aquele exemplo típico, meio ambiente. Quem é o titular? Água. Ar que respiramos. Exemplo clássico. Então, esse é um direito difuso. O que é o direito coletivo? Esse é bem perto de nós, né? Direito coletivo. Também é transindividual, também é indivisível, mas ele pertence a um grupo, a uma categoria. Então, para nós é muito próximo essa definição, direito coletivo. E o que é o direito individual homogêneo? Aqueles que decorrem de origem comum. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem uma fábrica, e essa fábrica exala um produto químico, uma substância química específica, contamina o meio ambiente pela chaminé. E também dentro da fábrica. Substância química qualquer. E os trabalhadores inalam aquela substância química e quem está lá fora também. Há direito difuso aí? Não? Por que a senhora acha que não? Não, mas saiu pela chaminé também. Saiu pela chaminé. Saiu pela chaminé, dentro da fábrica também o pessoal respirou e alguns adoeceram ainda, para piorar a situação. Tem direito difuso? Tem. Tem porque o ar foi lá, a substância foi lá para fora, todo mundo respirou e alguém pode adoecer, inclusive, porque eu não sei quem. Alguém. Cabe ao Ministério Público do Trabalho ou ao sindicato tutelar esse direito difuso do ar lá fora? Parece que não, né? Parece que não. Mas, como se deu lá no chão de fábrica, cabe ao MPT, junto com o Ministério Público do Estado, ajuizar uma ação civil pública na Justiça Estadual, como litisconsorte, os dois juntos. A lei prevê. Mas esse ar contaminado lá fora não está no direito, não está no mundo trabalhista mesmo, não. Mas o MPT pode atuar como Ministério Público do Estado. Agora, vamos voltar para a fábrica. Lá dentro, o povo respirou. Há direito coletivo? Violado? Sim. Porque a coletividade daqueles empregados, não é? Esteve submetida àquele ar contaminado. Há algum direito individual homogêneo aí? Qual é? Eu comentei que alguns adoeceram. Esses que adoeceram, eu posso ajuizar, eu sindicato, eu Ministério Público, eu trabalhador, grupo, podemos ajuizar uma ação civil coletiva dizendo, nós aqui, grupo de trabalhadores, respiramos aquele ar contaminado e nós adoecemos. Há um direito individual homogêneo entre eles. Percebe? Eu, MPT, eu quero que os senhores entendam ao final da nossa conversa hoje que a nossa atuação é de parceria. Eu entendo que o sindicato não ajuize uma ação por conta de um direito difuso, ação civil pública. Mas o sindicato pode ajuizar uma ação civil pública com direito coletivo e individual homogêneo. O sindicato pode ajuizar ação civil pública, eu estou adiantando um tema daqui a pouco, pelos 3 direitos, difuso, coletivo e individual homogêneo. Mas eu entendo que, na prática, essa ação diga respeito mais ao coletivo e ao individual homogêneo. Vamos ficar nesse mesmo exemplo ainda. Há direito difuso trabalhista? Eu diria para os senhores, como procurador, eu ajuizaria uma ação civil pública
dizendo que há direito difuso trabalhista. Sabe qual é? Aquela fábrica, uma vez comprovado que aquele vazamento decorre de culpa sua, qualquer que seja, eu quero proteger o direito de todo e qualquer trabalhador que vier a trabalhar ali, que eu não sei quem é ainda. E aí eu sustento que é um direito difuso. Entenderam? Desculpa. Eu, como procurador, faria isso. O juiz vai reconhecer? Depende do juiz. Cabe a nós, sindicatos, procuradores, buscarmos ampliar a nossa atuação. A gente não pode deixar de atuar judicialmente pensando que o juiz não vai gostar. A gente tem que atuar. Deixa o juiz dizer que está errado. Deixa o juiz dizer que não gosta. Outras instâncias. Eu não posso, procurador, deixar de ajuizar uma ação porque eu acho que o juiz vai dizer não para mim. E nem o sindicato. Isso não quer dizer irresponsabilidade na atuação. Não é juiz para cada gosto. Tá? Vamos para outro exemplo aqui. Jornada de trabalho. Olha só. Deixa eu tirar, senão vocês vão ficar lendo. O empregador fornece condução própria. Então, ele passa lá na periferia de Curitiba, recolhendo os trabalhadores. O ônibus comporta 20 trabalhadores. Os 20 chegam às 7h30 da manhã à empresa. O horário de trabalho é às 8h. Eles chegam às 7h30 e começam a fazer o quê? Tomar café? Não, trabalhar. Registra ponto, 7h30? Não. O horário qual era? Oficial? 8h. Começaram a trabalhar? 7h30. 20 empregados. Houve desrespeito à jornada de trabalho deles? Houve. Houve pagamento de hora extra? Não. Então vamos lá. Eu, sindicato, posso ajuizar uma ação defendendo o direito dos 20, dizendo que é um direito individual homogêneo? Sim. Sim. Mas tem mais 2 na empresa que trabalham 15 minutos de jornada extra todo dia, de meio-dia a meio-dia e 15. Esses 2 podem entrar nessa mesma ação? Não. Sabe por que não? O juiz só vai admitir individual homogêneo quando ele não quiser, quando não tiver que discutir nada. São todos iguaizinhos, os 20, chegaram juntos na Kombi, na van, 7h30 às 8h. Se tem um lá que chegava 8h30 às 9h, o juiz não aceita. Ele vai dizer, não é homogêneo, é individual. Desculpa. Então, o grupo dos 20. Eu me referi aos outros 2 que trabalham jornada extra em outro horário. Não, desculpa. Não é. Tem o grupo dos 20 e tem os outros 2. Aqueles outros 2 não podem entrar. Aqueles outros 2 merecem outra ação. Tá bem? Cabe ação por direito difuso? Nesse caso, da van dos 20? Acha que não, presidente, eu entendo. Cabe por direito coletivo? Homogêneo, sim, os 20. Cabe por direito coletivo? Cabe. Sabe por que cabe? Porque há um desrespeito às normas trabalhistas que regulam jornada de trabalho. Se a empresa descumpre a jornada de trabalho em relação àqueles 20, quem diz que ela não desculpa em relação aos outros 30? Percebem? Cabe ação por ofensa de direito difuso, o Ministério Público do Trabalho ajuiza. Sabe por quê? Para que essa empresa cumpra doravante e sempre todas as normas relativas à jornada de trabalho, em relação a qualquer trabalhador que vier a ser contratado. O direito difuso, eu não sei quem vai ser esse trabalhador algum dia, mas se daqui a 1 ano eu for lá e verificar, ou alguém vier a mim e disser que ela descumpriu a jornada, eu executo, sem saber quem foi o trabalhador. Isso é direito difuso, eu não sei quem é, quem será. O coletivo é aquele grupo de hoje, e o individual homogêneo é aquele grupo mais reduzido, sujeito às mesmas situações práticas, aquela mesma ofensa. Estou me fazendo entender? Ok, ótimo. Esse é o exemplo. Agora veja,
Aqui o TRT do Paraná. O que o TRT disse nesse processo? Trabalho em dia de feriado estadual, horas extras, ilegitimidade do sindicato. Eu fiz questão de transcrever o porquê. No caso em análise, as questões individuais prevalecem sobre as questões coletivas, de modo que o julgador somente pode afirmar se existe ou não o direito se examinar a situação individual de cada trabalhador, caso a caso, necessitando, portanto, da identificação dos trabalhadores, isto é, avaliar se cada substituído é controlado em sua jornada com cartões de ponto, o modo como cada um deles se desloca para o trabalho, em que ponto, tarará, 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 percebe? Em tese, o sindicato poderia atuar, só que o tribunal verificou que cada trabalhador estava numa situação diferente. Aí o tribunal extinguiu o processo. Então, quando o sindicato vai ajuizar essa ação com direito individual homogêneo, ele tem que ter esse cuidado. Realmente aqueles trabalhadores estão submetidos à mesma situação, sim ou não? Tá bem? Prática antissindical. Isso aqui é importante. Estava eu em Brasília há alguns anos. Na minha sala, eu passei 10 anos viajando para o Pará, combatendo trabalho escravo. 10 anos. Voltei de uma operação de trabalho escravo. É verdade. No sul do Pará. Não, se a gente puder depois, na noite beber, vir e prosear, vou contar os causos do Pará para vocês. Voltei do Pará, da região de Marabá, no sul do Pará. Estava na minha sala, redigindo uma ação civil pública para defender os interesses de 25 trabalhadores resgatados de uma fazenda no sul do Pará. A gente vai, entra na fazenda, resgata, paga e sai correndo. Aí eu vim correndo para Brasília e ajuizo, minuto a ação e mando de avião, e o colega do Pará protocola a ação para mim lá. E eu estava na minha sala, era 18 de dezembro, antes do recesso, estava eu lá digitando. Você não tem servidor, você mesmo digita, você faz, ok, perfeito. Me liga um servidor da Procuradoria, está subindo aí um advogado com o presidente do sindicato. Eu vou ver se eu falo o nome do sindicato, eu não quero falar ainda não. Por que vai subir aqui? Não, porque eles protocolaram uma denúncia e querem falar com o senhor. Ok, pode subir. Eles chegaram antes da denúncia. O sindicato, o presidente do sindicato, Sindicato Nacional, e o advogado. Um cara muito famoso lá em Brasília, bom mestre, doutor pela Universidade de Brasília, um escritório maravilhoso, perfeito. Sobem os dois, eu os recebo. Pois não. O advogado fala assim, doutor, o banco tal, ótimo, não vou precisar falar o nome do sindicato. O banco tal está cometendo uma prática antissindical. Falei, por quê? Porque nós estamos em greve, o senhor sabe? Eu falei, sei, fui sacar dinheiro e não dei conta. Nós estamos em greve e o banco deu um CD-ROM para cada comissionado, de maneira que eles tenham acesso remoto ao banco. Então, eles têm que trabalhar em casa. Isso é fura-olho, fura-greve. Então, isso é uma prática antissindical. Aí eu falei, Kiko? Não, Kiko, o advogado falou, não, o senhor é procurador. Eu falei, sim. E o senhor tem legitimidade para ajuizar uma ação civil pública? Sim. Porque isso é um ato antissindical. Eu falei, sim. Então, o senhor vai ajuizar, né? Eu falei, não vou. Aí começou a briga. Me defendam, por favor. Eu vou contar a história toda, peraí. Aí ele falou assim, por que o senhor não vai ajuizar a ação? Eu não vou ajuizar a ação porque o senhor deu azar. Eu estou aqui ajuizando uma ação para defender trabalhadores que não têm quem os defenda. Não tem. Eles não têm quem os defenda, se não for eu. Eu, Ministério Público, né? Eu estou aqui diante de um sindicato nacional, na companhia de um advogado dos mais renomados do Distrito Federal, e os senhores querem que eu faça um trabalho que os senhores podem fazer. Isso não é justo. Os senhores têm que assumir essa legitimidade. É uma prática antissindical, concordo. Isso atenta contra o direito de greve, concordo, ajuizo uma ação contra o banco. Aí o colega, o advogado, para melhorar a minha situação, que eu estava já ficando bravo, mas ele me deixou mais bravo ainda, ele falou assim, ano passado houve um caso igual e o seu colega, procurador tal, ajuizou a ação. Aí eu falei assim, então o senhor pega a ação, copia e faz igual.
Ele ficou bravo comigo, foi embora e ajuizou a ação. Ele ajuizou a ação e conseguiu, foi vitoriosa a ação. Veja, eu consegui defender aqueles trabalhadores que estavam desamparados e o sindicato defendeu os seus associados. Associados não, a categoria. Percebem? Eu podia ter feito? Podia. Mas vocês percebem que a nossa atuação é concorrente? Vamos nos ajudar. Eu não podia fazer aquilo, e ele podia, ele fez. E foi vitorioso. E ele recebe para aquilo, e a categoria ficou feliz. Aí o sindicato vem e me fala assim, doutor, mas é diferente quando o procurador ajuiza a ação. O juiz vê com outros olhos. Ele acha vocês mais bonitos do que nós. Então vamos mudar o olhar do judiciário. Como é que nós mudamos isso? Com a nossa atuação diária. Toda vez que o sindicato ajuiza a ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho, por força de lei, é obrigado a acompanhar aquela ação. Se os senhores ajuizarem a ação, estará lá um procurador na audiência para dizer, é isso mesmo. Eu não posso simplesmente, sindicato, deixar de ajuizar a ação, falando, cabe ao Ministério Público. Não cabe ao procurador também deixar de trabalhar, dizendo que é tudo do sindicato. Eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, eu estou apenas dizendo que a nossa atuação é concorrente. E sempre que os senhores fizerem, nós estaremos ao lado dos senhores. Por força de lei, eu sou obrigado a ir à audiência. Agora, veja esse caso aqui antissindical. Isso aqui, se eu não me engano, é a questão do chamado interdito proibitório. Tem muito aqui no Paraná? Tem, né? Essa aqui é uma decisão interessantíssima. Essa primeira parte aqui é um acordo do TST, ele só faz um histórico da greve. É muito bonito isso aqui, depois eu peço que os senhores leiam, se tiverem interesse. É muito bonito mesmo isso aqui. Mas o que nos interessa é essa segunda parte. Eu me permito ler porque é muito importante. A impetração de interditos proibitórios, independentemente do sucesso ou insucesso, representa em si tentativa de inviabilizar a livre participação dos trabalhadores em atos reivindicatórios ou de manifestação política, o que implica em ofensa ao princípio da liberdade sindical. O TST, vejam que importante isso aqui, meus amigos, o TST, nessa decisão, disse: o ajuizamento constante de interditos proibitórios pela mesma empresa, até mesmo em caráter preventivo, afronta a liberdade sindical, afronta o direito de greve. Vejam, qual é o caso aqui? É banco, para variar, né? É banco, desculpa, vamos voltar aqui. É banco, ajuizamento simultâneo. Ajuizamento simultâneo de interditos proibitórios. Essa decisão, eu peço que depois os senhores acompanhem, ela está pendente de julgamento ainda na sessão de dissídios individuais do TST. O tema é tão importante que tem havido pedido de vista dos ministros para melhor estudar o processo. É uma decisão paradigmática. Não é o simples ajuizamento de interdito proibitório, não é isso. É que o banco ajuiza constantemente, até mesmo em caráter preventivo. E por que eu trouxe isso aqui para vocês? Pelo interdito proibitório? Não, é pela ação civil pública. Essa discussão aqui é no processo de uma ação civil pública ajuizada pelo sindicato. O sindicato que foi ao judiciário dizer, esse banco está afrontando o direito de greve, porque ele ajuiza todo dia o interdito proibitório contra mim. Foi o sindicato, olha que bonito, uma ação civil pública. E o TST, numa turma, disse, afronta mesmo. Afronta o direito de greve, a liberdade de manifestação dos senhores. Repito, isso aqui está pendente de julgamento final ainda, mas é uma decisão muito importante para os senhores, tá bem? Intervalo intrajornada. Não, peraí, questão antissindical. Há outros tantos exemplos, né? Dispensa de dirigente sindical, ainda acontece? Coação para que o trabalhador se desfilie, né? São práticas abomináveis, né? Com as quais nós ainda convivemos, não é? Então, no campo da prática antissindical,
há inúmeras questões sobre as quais os senhores podem atuar. Tá bem? Intervalo intrajornada. Veja isso aqui. O sindicato, o tribunal diz que pode ou que não pode. 7ª turma do TRT aqui do Paraná. Legitimidade do sindicato. Ó, direitos individuais homogêneos. O sindicato tem legitimidade para a população coletiva que tenha por objeto o pagamento de horas decorrentes da supressão do intervalo intrajornada. Aqui tenho certeza do seguinte, esse intervalo intrajornada era o mesmo para todos os trabalhadores, tá? Senão não seria individual homogêneo. Tá bem? Avançamos aqui. Bom, nós falamos um pouquinho já de ação civil pública, ação civil coletiva, mas sem entrar muito no que seriam elas. Isso me interessa bastante. Então, além da reclamatória plurima, que nós já falamos, do dissídio coletivo, né? Nós temos a ação civil pública, ação civil coletiva, ação anulatória, mandado de segurança, mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade. O sindicato pode ajuizar a ação civil pública? Pelo amor de Deus, digam sim. Esse sim vai ser um coro forte algum dia. Sim, podemos, devemos e vamos. Ação coletiva, sim ou não? Sim. Já vimos que sim. Direitos difusos e direitos coletivos. Olha lá, Código de Defesa do Consumidor, artigo 82. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluem entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, podem ajuizar ação civil coletiva. Os senhores estão aí. Lei da Ação Civil Pública, artigo 5º, o sindicato pode ajuizar ação civil pública. Pois não. Volta essa anterior aí, por favor. Na legitimidade sindical do CDC ali, fala as associações. Isso me veio agora um susto, porque há poucos dias atrás o Supremo Tribunal Federal disse que só podia representar, as associações iriam representar os seus filiados. O sindicato não é clube. Perfeito? O sindicato é uma entidade que representa a categoria. Nesse caso, agora eu estou tentando interpretar essa... Porque você está falando do CDC, com a defesa do consumidor, não é uma lei trabalhista, né? Então, a hora que eu entrar lá, diz que não preciso ter autorização de assembleia, mas o resultado da minha ação vai ser só para os meus filiados? Não. Olha aqui. E a sua resposta está aqui, presidente. O parágrafo 4º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública dispõe que o requisito da pré-constituição, aquela de um ano, pode ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano. Nunca se exige do sindicato esse um ano. Essa regra não atinge o sindicato nunca. Olha aqui embaixo. Eu vou ler porque isso aqui é importante, tá? Nem todos os integrantes da categoria são afiliados ao sindicato, ok? Ok. Ainda assim, a legitimação não se restringe aos associados, propriamente, mas abrange todos os integrantes da categoria, pois a pertinência temática quanto ao sindicato refere-se à defesa dos direitos relativos a toda a categoria e não aos filiados. Essa decisão do Supremo deste mês, porque é esse mês agora, né? Não se aplica aos sindicatos. Se aplica essas, como é que o senhor falou? Associações, que não são aos sindicatos. Não se aplica, sem dúvida. Nós não representamos só. Claro, claro. Não há dúvida que a atuação do sindicato se aplica a toda a categoria. Sim. Eu fiz a ligação agora. Sim, não se preocupe. Está explicado. O Gilmar não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó, é verdade. Agora, vejam bem. O sindicato vai ajuizar ação civil pública ou ação coletiva? É uma questão meramente processual, que também não é o caso de nós nos aprofundarmos, mas eu queria que os senhores entendessem isso aqui. Há juízes que não admitem a ação civil pública para direito individual homogêneo. Não admite. Ação civil pública é para direito difuso. Ação civil coletiva é para direito coletivo, direito individual homogêneo. Questão processual.
A tendência não é essa. A tendência é que os senhores possam ajuizar uma ação civil pública, defender interesse difuso, coletivo, individual, homogêneo. A tendência, e eu vou mostrar um julgado em seguida. Na prática, como eu disse agora há pouco, é compreensível que o sindicato geralmente ajuize o quê? Ação coletiva, porque geralmente o sindicato se preocupa com a categoria normal e o direito individual homogêneo. Então, geralmente, os senhores vão ajuizar uma ação civil coletiva. Mas os senhores podem ajuizar a ação civil pública, sim, defendendo os 3 tipos de direito. Por que eu estou dizendo isso? Não é da minha cabeça. É porque o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam à lei da ação civil pública. E a ação civil pública se aplica ao Código de Defesa do Consumidor. Então, na prática, nós podemos ajuizar uma ação civil pública. E eu mostro aqui um exemplo para vocês. Aqui foi o Ministério Público que ajuizou. Além de pleitear a defesa de direito coletivo e difuso dos trabalhadores, o MPT agiu na qualidade de substituto processual na defesa de direitos individuais homogêneos. Veja, era uma ação civil pública com difuso, com coletivo, com individual homogêneo. Então, com base nisso aqui, nesse precedente que os senhores têm em mãos, o sindicato pode ajuizar uma ação civil pública. Tá bem? O MPT não tem honorários, os senhores atuarão como substituto processual com honorários, normal. A ação civil pública, os senhores atuarão como substituto processual, terão direito a honorários. Tá bem? O MPT não tem, claro. Quando você disse que pode fazer o sindicato cobra faz uma ação coletiva, não só para os associados, mas sim para toda uma categoria. Quem não é associado, depois ele vai ter que se habilitar para poder receber? Essa pergunta é interessantíssima. A senhora é bacharel em Direito? Né? É que isso envolve a execução do processo. As lides coletivas, os processos coletivos, têm uma execução muito particular, muito interessante. Se a senhora me permitir, é a última parte da nossa conversa, pode ser? Então tá bem, obrigado, viu? Ação anulatória. Olha o que lhe diz a lei do Ministério Público da União. Isso aqui é chato, né? Os senhores firmam um acordo, uma convenção, vai ao MPT e anula, pede para anular. Compete ao MPT propor ação cabível para declarar nulidade de contrato, acordo, convenção coletiva. Isso aqui é chato, não é simpático, né? Dificilmente um procurador ajuiza uma ação anulatória. Um dia desse eu recebi uma denúncia de um trabalhador porque houve uma convenção coletiva em que se fixou um auxílio creche em valor maior para a mulher do que para o homem. Olha que interessante. Uma convenção coletiva, o auxílio creche é maior para a trabalhadora do que para o trabalhador, correto, né? Do que para o trabalhador, daquela categoria profissional. E veio um trabalhador dizer, eu me sinto discriminado. Interessantíssimo isso. O que vocês acham? Pode a mulher, aquela trabalhadora, integrante daquela categoria profissional, receber um valor maior de auxílio creche? O pai também não paga a creche? O trabalhador também não paga a creche? É a mesma creche? Interessante, né? Eu pedi para os sindicatos se manifestarem e eles entenderam que não havia discriminação na medida em que se garantiu o percentual mínimo para todos, e apenas para as mulheres, as trabalhadoras que fossem mãe, não sei se era de um filho a mais, não sei, havia um plus. Está comigo lá. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Não sei. É uma discussão interessante, veja. Os sindicatos podem fazer aquilo. O intuito do sindicato foi bom? Eu acho que foi, gente, foi bom. Não foi discriminar. Né? Mas é auxílio creche, não é auxílio amamentação. Mas não é auxílio amamentação. Mas ela está envolvida num contexto muito maior. Não, mas
por exemplo, eu posso ser um trabalhador de uma empresa cuja esposa não tem emprego e não trabalha. Por que o auxílio creche que ela receba, a trabalhadora da minha empresa que trabalha recebe, é diferente do meu que recebo como homem? Pois é. Pois não. Você quer falar? Pode pegar o microfone. Sim, sim. Está aí a importância de nós, como dirigentes sindicais, pensarmos muito bem no texto que compõe a convenção coletiva. Claro. Porque nós cito um exemplo do protetor solar que nós conseguimos recentemente introduzir na convenção coletiva. No texto previa homens e mulheres, mas por uma questão dos gêneros, né? Daí nós pensamos, então vamos mudar o texto: instrutores e instrutoras. Então, muitas vezes é importante, né, quando nós elaboramos, estamos implantando uma cláusula nova, pensar como vai ser visto o texto, os efeitos que vai produzir, né, na convenção. Talvez fuja um pouquinho fora aqui, mas é só um exemplo. Né, claro, foi ótimo. A questão da convenção coletiva, os senhores têm uma experiência fantástica que eu não tenho, o Ministério Público do Trabalho não tem. Aliás, eu aproveito para dizer o seguinte: perdoem os procuradores que não sabem o que fazem. Nós não temos, nenhum de nós tem cadeira de direito sindical na faculdade. Nós não estudamos direito sindical, mal estudamos direito do trabalho. Então, e hoje em dia, quem faz concurso público mal sabe o que é um sindicato, mal tem experiência de vida, nunca trabalhou com carteira de trabalho registrada. Então, boa parte da discussão que há entre Ministério Público do Trabalho e sindicatos decorre da ignorância, talvez recíproca, desculpem, talvez recíproca, mas nós assumimos a nossa. Há uma ignorância dos procuradores em relação à atuação dos senhores, que é belíssima, Mas eu estou falando isso porque convenção coletiva de trabalho, aeroviários, as empresas aéreas exigem que os aeroviários, os aeronautas também, se vistam de determinada maneira. Até aí tudo bem, né? E o cabelo, e a barba, e a maquiagem, e a unha? Dress code. Pode uma empresa aérea exigir que a moça use só batom vermelho da marca Avon? Pode. Não pode, mas exige. Pode a empresa aérea exigir que... Não dá o batom Avon. Pode a empresa aérea exigir que a moça do balcão lá da companhia aérea use coque, como a senhora está usando, e não use cabelo solto? Pode exigir? Pode. Pode exigir que o cabelo não passe da altura do meio das costas? Pode exigir que a maquiagem seja no tom bege claro, no tom 25K2? Pode exigir que a moça não use calça, só use saia? Pode exigir que o rapaz não use barba como a minha, só use cavanhaque? Ou o contrário, não use cavanhaque, só use barba inteira? Mas aeroviários. Faz sentido? Faz sentido a aeronauta não poder pintar a unha de verde, se ela é patriota? E trabalha na TAM? Ela trabalha na TAM, cor vermelha, não pode pintar a unha de verde? Pode? Tudo isso acontece, eu não estou de brincadeira. Tudo isso acontece hoje. Então, eles têm tentado negociar há anos. Pelo amor de Deus, companhia aérea, pelo menos me dê o kit maquiagem. Não é a cor marrom 25K2. Então me dê. Me dê o kit. Não dão. Então me dê o valor correspondente a essa droga dessa maquiagem que é da Avon. Não dão. Não conseguem inserir isso em convenção coletiva. O Ministério Público do Trabalho pode ajudá-los na mediação disso. Agora, essa é uma questão que tem que ser levada ao judiciário urgente, isso é ridículo. Isso é uma discriminação horrenda, abominável. Nós estamos muito atrasados nessas questões ainda, muito atrasados, muito. Na Espanha, na década de 80, a companhia aérea Ibéria impedia que os homens usassem barba. 80, isso acabou na década de 80. Nós estamos aqui em 2017.
E as empresas aéreas não deixam os comissários de bordo usarem barba se não for barba cortada no tamanho tal. Está lá no código de postura deles, hoje. Então, para essa negociação coletiva, o MPT pode ajudá-los como mediador. Eu dei um exemplo dos aeroviários, não é o caso dos senhores, mas certamente em algum momento pode ser que surjam algumas questões, percebe? Então, eu estou falando isso porque depois vem uma convenção e um acordo, se o Ministério Público do Trabalho eventualmente for chamado para dialogar com os senhores, a gente pode evitar uma eventual disputa judicial. Não é? Repito, é uma exceção da exceção, hoje em dia, um procurador ajuizar uma ação anulatória. Tá bem? Só um caso absurdo como esse que eu comentei. Agora, o sindicato pode ajuizar a ação anulatória? Ou só o MPT? Olha como os senhores são poderosos, hein? Os senhores podem ajuizar a ação anulatória ou só o procurador? A lei do Ministério Público da União diz, compete ao Ministério Público do Trabalho. Veio aquele trabalhador lá e denunciou a convenção dele. Eu estou sendo discriminado, eu não recebo auxílio creche, igual a minha mulher. Ele poderia ajuizar a ação anulatória? Um outro sindicato, que não fosse o sindicato que assinou a convenção ou o acordo, poderia ajuizar a anulatória? Não. Eu vou apostar com vocês que pode. Mas é só uma aposta, eu posso perder. O que a senhora acha? Ela acha que não. Mesmo dizendo que pode? Pode. Qualquer sindicato pode ajuizar a anulatória? Não. Qualquer não. Sabe por que não? Porque o TST diz que não é qualquer um. Se o TST dissesse que pode, pode. Como ele disse que não é, não é. Quem é que pode, então? Sindicatos, olha só, cadê? O entendimento do TST é o de que a competência para ajuizar a anulatória se estende aos sindicatos que assinaram o acordo ou convenção, quando demonstrado vício de vontade. Quando é que um sindicato que assinou um acordo ou uma convenção teve a sua vontade viciada? O senhor é rápido no raciocínio. Eu já fui numa coisa muito pior, assim, eu estou pensando agora. Não tem outro jeito, que eu assinei, como é que eu vou anular a minha? Aí eu falo o seguinte, eu assumi o sindicato agora, olha, o cara vendeu o sindicato lá para cada eleição. Tá? Sim. Será que algum vício de legitimidade, de assembleia, algum vício na formatação do acordo? Pode ser. A nova diretoria verifica que a anterior fraudou o processo? Pode ser. Mas só eles não. Outros sindicatos também podem. Cadê? Ou sindicatos representantes da categoria econômica profissional que não subscreveram a norma, mas que se sintam prejudicados em sua esfera jurídica. No caso de categorias diferenciadas que não estão pelo preponderante. Isso é um caso. Outro caso, eu entendo que eu sou representante dos trabalhadores, não você. E você firmou o acordo, a convenção com aquele sindicato. Aí você anula a convenção inteira. Anula a convenção inteira. Essa decisão do TST aqui, esse entendimento do TST abre a porta para que qualquer sindicato, qualquer não, mas para que as normas coletivas sejam impugnadas com muito mais frequência. Entenderam? Se eu entendo que é um vício de vontade, e se eu sou sindicato que me entendo prejudicado porque não assinei a norma, eu posso pleitear a nulidade da norma. Tá bem? Mandado de segurança coletivo. Olha só. Quando é que é mandado de segurança? Afronta direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, habeas data. O sindicato pode ajuizar mandado de segurança? Pode. Artigo 5º da Constituição Federal. Organização sindical independe da autorização da categoria. Isso é representação ou substituição? Substituição processual. Independe. É direito difuso e direito coletivo individual homogêneo? Não. Só para defender direito coletivo e individual homogêneo. É uma atuação típica do sindicato. Aproveitem. Qual sindicato? Para que o sindicato possa implementar mandado de segurança, basta ser pessoa jurídica de direito privado, registrada em cartório, ou precisa estar registrado no Ministério do Trabalho?
Sempre Ministério do Trabalho e Emprego. Supremo já disse, tá bem? Supremo já disse, e o STJ também já disse. Isso aqui é um caso interessantíssimo, está muito pequenininha a letra, eu vou ler só o que importa para vocês. É um caso concreto. Qual é a federação aqui? É FETRAF, FETRAF do Rio Grande do Sul. Vejam que bonito isso aqui. A FETRAF no Rio Grande do Sul ajuizou uma ação civil pública contra o banco. Sempre contra a banca. Para que o banco respeitasse o direito de greve. E a Justiça do Trabalho disse, ok, condenou o banco. Olha a importância da ação civil pública, federação, para que o banco respeite o direito de greve. O judiciário disse, é isso mesmo, banco, respeite. Respeite assim, assim, assado, deixe entrar, deixe trabalhar, papapá. Fizeram a greve. E o banco ajuizou um interdito proibitório. Veja, muita coisa envolvida. A federação ajuiza a ação civil pública para que se respeite o direito de greve. O judiciário disse, ok, banco, respeite. Uma vez a greve em andamento, o banco ajuiza interdito proibitório. E o que a federação faz, então? Mandado de segurança, dizendo, meu direito de greve não está sendo respeitado. E o judiciário já disse para você respeitar o meu direito de greve, banco. Aí a federação vai ao judiciário e fala, mandado de segurança, eu tenho direito líquido e certo. Nesse caso concreto, o judiciário entendeu, olha só, o seu direito de greve está sendo respeitado. Você é que está desrespeitando o direito de posse do banco. Se ele não desrespeitar a decisão que te garante o direito de greve, eu te digo, você está errado aqui. Você é que está atrapalhando a posse do banco. Nesse caso concreto. Mas tem um além aqui. A federação foi condenada a pagar multa em relação a todos os sindicatos filiados a ela, se a ordem fosse descumprida. E o judiciário falou, não, peraí. Olha que interessante isso aqui. Mostra-se desarrazoada a responsabilização da federação por atos praticados por seus filiados, que ressalte sequer são partes na ação civil pública. Entenderam isso? É muita coisa envolvida. Ação civil pública, depois houve um interdito proibitório, depois o mandado de segurança. Mais um típico caso de ação civil pública ajuizada pelo sindicato profissional, que redundou depois no mandado de segurança coletivo. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa de segurança aqui para falar extra. Não. Eu trouxe aqui um interdito proibitório, não que os senhores não vão ajuizar interdito proibitório, evidentemente, mas vejam aonde estamos chegando. Olha o que essa empresa pediu aqui no interdito proibitório. Pediu para que se garantisse o percentual mínimo de ônibus em circulação durante o período de greve. No interdito proibitório, uma empresa pede que o sindicato seja condenado a garantir o número mínimo de ônibus circulando. 100%. No interdito proibitório. O judiciário veio disso. Interdito proibitório não é para isso, isso é matéria de greve, de decidir greve. Então, veja aonde as empresas querem chegar com essa discussão do interdito proibitório. Mandado de injunção coletivo, o sindicato pode ajuizar? Para que serve o mandado de injunção, vocês lembram? Quando eu deixo de exercer um direito meu por falta de regulamentação desse direito. Pois não. Do interdito proibitório, a empresa, em caso a empresa coloque na sua norma alguma colocação, é possível atuar com o interdito proibitório? Essa ação proibitória, certo? Ela pode ser acionada quando uma empresa ela coloca nas suas normas alguma coisa que interfira? O interdito proibitório, na verdade, é uma ação da qual se utiliza apenas a empresa, porque ela entende que os trabalhadores, durante a greve, estão
impedindo que os trabalhadores entrem na empresa. Então, é uma ação manejada sempre pelas empresas, porque entendem que os sindicatos e os trabalhadores impedem que as pessoas entrem nas suas dependências. É isso que acontece no pedido proibitório. Então, não haverá norma interna prevendo isso. E é uma ação, repito, da qual se utilizam as empresas, não os sindicatos. Eu confesso que eu não consigo imaginar como é que bateria. Ela já deixou prevista na norma interna que está proibido fazer greve na porta, lá, fazer piquete. Ah, entendi. É isso que você quer dizer? Isso aí cabe uma ação judicial para respeito ao direito de greve, porque essa norma é absurda, durante a greve. É todo o direito do empregador fazer com que as pessoas entrem na sua empresa, mas desde que isso não afronte o direito de greve. Percebe? Se há uma previsão regulamentar interna da empresa, e se isso afronta o direito de greve, cabe uma ação para que se respeite o direito de greve, mas não é um interdito proibitório. Tá? Tá bem? Mandado de injunção é cabível quando eu deixo de exercer um direito meu por falta de regulamentação. Um caso interessantíssimo, vocês também não vão conseguir enxergar aqui agora. Veja, a Federação de Sindicatos Trabalhadores da Universidade Brasileiras, FASUBRA, sindical, ajuizou mandado de injunção porque o artigo 40, parágrafo 4 da Constituição Federal não estava regulamentado e as pessoas não conseguiam se aposentar, não conseguiam ter aposentadoria especial. E o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo, disse, é isso mesmo. Então, essas pessoas não estão se aposentando por falta de regulamentação de um direito, então o Supremo Tribunal Federal disse, a federação é legítima e eu reconheço que eles têm direito. Vejam o poder que os senhores têm. Mandado de injunção coletivo. Os senhores podem ajuizar ação direta de inconstitucionalidade? Não. Sim e não. Eu ouvi sim e não. Sim, depende do grau da entidade. Né? Central sindical pode, presidente? Não. Pode. Central sindical pode tudo? Central sindical pode ajuizar dissídio coletivo? Não. Pode firmar acordo? Não. De convenção? Não. Isso é bom ou é ruim? É ruim. Isso é bom. Isso é bom. Porque central não é sindicatão. Nós temos que fortalecer o sindicato, qualificar os dirigentes para que eles possam fazer a representação lá dos trabalhadores. Essa foi uma discussão de dois sindicatos, não é dos trabalhadores. Os trabalhadores são os sindicatos. Muito bem. A Constituição Federal, no artigo 103, inciso 9, prevê que a confederação sindical pode ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. É aqui que a central se encaixa, presidente? Lá em cima, presidente. Não lê tudo, não. Lá em cima. Lá em cima, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. É aqui que a central se encaixa? Mas tem uma discussão, doutor, que a central não está no sistema confederativo. Não pode. Presidente, desculpa, mas não pode. Mas vamos mudar esse entendimento. Vamos mudar. Estamos juntos. Estamos tanto no sistema confederativo que 10% da contribuição sindical vem para a gente. E se cortar os 10% da contribuição sindical? A gente continua sendo central. Muito bem. Mas se vai cortar os 10%, vai cortar os são de 60% do sindicato, vai cortar tudo. Com certeza. Aliás, eu Não, me com certeza não, nós não vamos deixar cortar. eu me esqueci de parabenizá-los pela organização do evento, viu? É fantástico mesmo, a organização dos senhores, a beleza. Eu nunca tinha estado num evento sindical tão organizado, tão bonito, tão... Parabéns mesmo, viu, pela organização dos senhores. A confederação sindical pode ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. A central sindical, não. Central sindical não pode. Confederação pode. Sindicato pode? Não. Federação pode? Não. Sindicato Nacional dos Empregados dos Trabalhadores da Construção Civil. Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Construção Civil. Pode ajuizar ação civil, ação direta? A confederação tem atuação municipal, estadual, federal ou nacional? A confederação tem atuação nacional. O Sindicato Nacional tem atuação? Então, o Sindicato Nacional pode ajuizar ação direta? Não pode.
Só a confederação. Por quê? Porque a Constituição diz que é só a confederação. Não é o Sindicato Nacional. O Supremo entende que o Sindicato Nacional continua sendo ente sindical de primeiro grau. Ele não equipara o Sindicato Nacional para efeito de estrutura sindical a uma confederação, ainda que a atuação prática dela seja nacional, dele. Mas o Supremo disse não pode, é só a confederação. E essa decisão do Supremo aqui, presidente, afasta o seu entendimento. A central sindical não pode ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. Está bem? Mas a confederação pode. Estamos quase acabando, peço só um pouquinho mais de paciência, que aqui entra a parceria, mais uma vez, Ministério Público do Trabalho e sindicatos. Como é que eu faço para provar que houve uma violação coletiva dos direitos dos meus filiados, da minha categoria? Como é que eu provo? Eu provo de qualquer jeito, de todo jeito. Eu provo com depoimento, eu provo com documento, eu provo com perícia, com laudo técnico, eu provo de qualquer jeito. Como qualquer advogado, como qualquer procurador, a prova, e numa ação individual também, na ação coletiva, você faz prova de qualquer jeito. Só que na ação coletiva, há uma vantagem para todos nós, que é isso aqui, ó. A lei prevê, o Código de Defesa do Consumidor, que há uma facilitação da defesa dos direitos coletivos, com a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, o autor for hipossuficiente. O Ministério Público do Trabalho é hipossuficiente? O MPT é hipossuficiente? O sindicato, qual o sindicato da senhora? Sim, o Sindisaúde é hipossuficiente? A lei diz que uma demanda coletiva, quando ela for instruída, processada, o juiz pode inverter o ônus da prova. O que é o ônus da prova? Quem alega tem que provar. Eu tenho direito a isso. Prove que tem direito. Essa é a regra. Há exceções. E a defesa dos direitos coletivos apresenta uma dessas exceções. O juiz pode dizer, ele alegou, mas ele não tem como provar. Quem vai provar é o réu. Ele inverte a prova, o ônus da prova. Mas ele inverte o ônus da prova quando o juiz entender que o autor é hipossuficiente. O trabalhador é hipossuficiente clássico, né? Quando a gente estuda, né? O trabalhador é hipossuficiente. O sindicato é hipossuficiente? E hipossuficiente aqui é pobre? Porque se for pobre, só eu sou aqui. Né? Então, não é pobreza econômica. A hipossuficiência aqui é processual. Eu, procurador do trabalho, ajuizo uma ação porque entendo que aquela fábrica lá do começo deixou vazar aquela substância química. E eu entendo que aquela substância química é danosa para os trabalhadores, para a sociedade, mas eu não tenho como provar. Eu não sou legista, não sou perito, não tenho perito na procuradoria, mas eu ajuizo a ação, porque alguém morreu, alguém passou mal. O laudo médico diz que o cara passou mal, 10 passaram mal, por conta da inalação daquela substância. Eu ajuizo a ação. E vou pedir ao juiz, peça à empresa para provar que aquilo não era tóxico. Não me exija que eu prove que era tóxico, porque eu não tenho como provar. Percebem? Essa hipossuficiência diz respeito a isso. Nós não temos como provar. E caberá ao juiz, veja, mas a minha alegação tem que ser muito verossímil. O juiz tem que achar que a minha alegação é muito provável que seja verdadeira. Eu provo que alguém passou mal, 10 passaram mal, juiz. Essa substância é tóxica, eu só não tenho como provar, do ponto de vista científico. Mas a empresa tem. E o juiz inverte o ônus da prova. Essa é uma grande vantagem da demanda coletiva. Então, veja, o sindicato veio me dizer, doutor, quando o Ministério Público ajuiza a ação é diferente. O juiz vê com outros olhos. Os senhores têm poder de requisição que o sindicato não tem. Doutor, ajuiza essa ação aí, procurador. Percebam que os senhores não estão desamparados. Nenhum de nós está desamparado. As normas são muito bonitas nessa esfera coletiva. Mesmo os senhores não tendo poder de requisição de prova, que eu tenho, mas nem sempre ajuda. Não é porque eu posso requisitar que eu consigo tudo que eu quero.
Os senhores não têm essa requisição, mas os senhores têm a lei ao lado dos senhores. Percebe? Essa é a primeira coisa para a qual eu queria chamar a atenção de vocês na questão da prova na ação coletiva. Olha aqui embaixo ó, o que um colega diz. A hipossuficiência é técnica do sindicato, não é questão material, é técnica. Tá? Outra coisa, meio de prova, já falei, qualquer meio de prova. Eu, procurador, estou lá investigando uma questão. Agora, um caso concreto, lá no aeroporto de Brasília, eu recebi uma denúncia de que os aeroviários não têm local para alimentação. Eles não têm local para alimentação. O sindicato me solicita uma mediação, ele solicita mesa redonda. Ótimo, o sindicato muito atuante dos aeroviários, lá em Brasília, fizemos a mesa redonda, fizemos 10 mesas redondas, e a Inframérica, que é a concessionária do aeroporto de Brasília, não cria um local para alimentação. As companhias aéreas dizem, eu não tenho nada a ver com isso, esses caras são terceirizados, vejam bem da terceirização, né? As prestadoras de serviço dizem, eu estou aqui hoje, não vou estar aqui amanhã, eu não posso construir um local para eles se alimentarem, e ninguém quer dar comida, ninguém quer dar o local de comida para os aeroviários. Nós instruímos esse processo, tem laudo técnico, tem perícia daqui, perícia dali, e o sindicato me disse, eu vou ajuizar a ação civil pública, doutor, o senhor me fornece as provas dos autos? Eu falei, o senhor não tem que me pedir, é minha obrigação legal. Todas as provas que o procurador coletar no inquérito, se não forem sigilosas, os senhores podem ter acesso. Então, veja, eu estou dizendo isso para que vocês entendam que nós somos parceiros. Eu tenho poder de requisição, porque a lei me diz, eu posso requisitar documento, posso requisitar inspeção, posso requisitar perícia, vai estar tudo no inquérito. Eu posso me convencer que não era caso de ação civil pública. Os senhores sindicatos podem entender que era caso. Então, os senhores, com base no artigo 7º da Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Lei 9.051, solicitam cópias dos autos do inquérito civil público. Os senhores pegam aquelas provas que o Ministério Público do Trabalho produziu e levam ao judiciário, como se fossem produzidas pelos senhores. Somos parceiros. Por força de lei, inclusive. Não é porque o procurador é bonzinho, não. É porque ele é obrigado a fazer. Tá? Essa prova que o procurador produz no inquérito civil público, ela tem força absoluta? Eu estou investigando uma irregularidade na gestão do sindicato lá em Brasília. As provas que eu produzi no inquérito contra aquela diretoria sindical, elas são absolutas quando eu levar para o judiciário? O sindicato não vai poder se defender no judiciário? Ele pode se defender, sim. Óbvio que pode, contraditório. Então, para que eu vou instruir um inquérito? Se perante o juiz eu tenho que fazer tudo de novo? Não, não é bem assim. Sabe qual é a vantagem do inquérito? Aquelas provas que eu produzi lá na procuradoria, eu vou levar para o processo judicial. Se a empresa, o réu, o sindicato nesse caso concreto, se ele não conseguir apresentar provas ali que derrubem as provas do inquérito, eu não preciso produzir de novo aquelas provas. Mas aquelas provas do inquérito, elas são levadas para o processo e o réu contradiz. Não, isso é mentira por isso, por isso. Mas se ele não conseguir provar que aquelas minhas provas não são verdadeiras ou que não são robustas, o que eu produzi no inquérito, eu não preciso produzir de novo em juízo. E essas provas, repito, estão à disposição dos senhores nos autos do inquérito. Viviane, quase acabando, viu? Qual é a eficácia da sentença, como a senhora me perguntava agora há pouco? Estamos acabando. Veja a importância da ação coletiva. Direito difuso, vamos voltar lá para o direito difuso. Direito difuso é aquele meta individual, indivisível, que pertence a todo mundo. Desculpa. Eu ajuizo a ação civil pública, os senhores ajuizam, e o juiz fala o seguinte: julgo procedente o pedido. Qual era o pedido? Vamos inventar um pedido aqui? Condenar a empresa a não se utilizar daquela substância tóxica. Ponto.
o juiz julga procedente porque ela usou e a substância é tóxica, não use mais. Quando o juiz diz não use mais, essa decisão vale contra quem? Contra aqueles empregados? Sim, mas ela beneficia, desculpa, eu que falei mal. Ela beneficia só aqueles empregados da empresa? Ela beneficia toda a sociedade, erga omnes. Todo mundo. E se o juiz falar assim, você não provou, sindicato, que aquela substância foi utilizada, você não provou, sindicato, que aquela substância é tóxica, não está provado. Julgo improcedente porque você não provou. Eu posso ajuizar outra ação para provar? A primeira eu não consegui provar. Na segunda, eu posso ajuizar outra para tentar provar? Posso. Eu posso ajuizar outra ação com a mesma prova que eu juntei lá no primeiro processo, que o juiz disse que não prova? Não. Eu posso ajuizar uma nova ação com o mesmo pedido, mas apresentando outra prova. Entenderam? O sindicato ajuizou uma ação dizendo que a substância era tóxica, o juiz falou, não está aprovado. O MPT vai ajuizar uma outra ação, apresentando um laudo toxicológico que o sindicato não apresentou na primeira ação. Pode. Entendeu? Então, nessa ação de direito difuso, se o juiz julgar procedente, vale para todo mundo. Se o juiz julgar improcedente, vale para todo mundo. Salvo se ele julgar improcedente por falta de prova. Eu posso ajuizar um monte de ação. Enquanto o juiz julgar improcedente por falta de prova, eu posso ajuizar novas ações, com novas provas. Ok? Isso é benefício da sociedade, tá? Isso é em benefício da sociedade. Vamos para a ação coletiva. Entre todos. Procedente e improcedente. Contra todos. Todo mundo também. No caso dos direitos coletivos, aquele de grupo, uma categoria, é o mesmo caso. Ele faz coisa julgada para aquela categoria, para aquele grupo, se for julgado procedente. Se for julgado improcedente. Salvo se for julgado improcedente por falta de prova. Mesma coisa do primeiro caso. A diferença é que o direito difuso é para erga omnes, toda a sociedade. O direito coletivo, só para aquele grupo. Agora vamos para o individual homogêneo. Aqui é interessantíssimo, que é o que a senhora me perguntou. O sindicato ajuiza uma ação, e com isso nós vamos praticamente acabar. O sindicato ajuiza uma ação civil coletiva, dizendo que a empresa Rodoanel não paga hora extra. Para ninguém. Para ninguém. O sindicato pode fazer isso? Pode. Ele ajuiza aquela ação civil coletiva e o Código de Defesa do Consumidor diz que os empregados da Rodoanel podem vir ao processo e atuar junto com o sindicato. Quando o sindicato ajuiza uma ação dessas, o juiz publica um edital dizendo: ouçam todos e me escutem, empregados da empresa Rodoanel. O sindicato ajuizou a ação. Alguém quer participar do processo? Aqueles empregados podem participar se quiserem. Eu não participaria, mas se eles quiserem, eles podem participar. Eu falo eu, trabalhador, não eu, procurador. Vou explicar por que eu não participaria. Deixa o sindicato participar. Vai se expor e processualmente ele pode se dar mal. Preste atenção, vê se eu consigo me fazer entender. O sindicato ajuiza a ação civil coletiva dizendo que o Rodoanel não paga hora extra. Se o juiz julgar procedente o pedido, ou seja, condena a empresa Rodoanel a pagar hora extra. Todos os empregados da Rodoanel se beneficiaram. Todos. Na hora que eu for executar aquela decisão, cada um vai se apresentar. Eu trabalhei 15 minutos durante um mês, o outro trabalhou 20 minutos durante uma semana. Cada um vai se habilitando e vai executando aquela sentença coletiva. O sindicato pode executar a decisão, a sentença, por todos? Pode. E cada um pode executar sozinho. Percebam isso. Se o juiz julgar procedente o pedido, todos se beneficiaram.
Guardar essa informação que é a mais simples. Vamos complicar. Mesmo caso, sindicato, hora extra, Rodoanel. Abre o edital, 3 empregados vão lá, oba, eu quero ajudar o sindicato. Eu vou participar do processo. Como litisconsorte é o nome. Eu vou lá no processo. 3. Só 3, dos 20 empregados. O juiz julga procedente o pedido. Muda alguma coisa? Não muda nada. Os 3 e os outros 17 se beneficiam. Só que se o juiz julgar improcedente o pedido, aqueles 3 não podem mais ajuizar a ação. Os outros 17 podem. Entenderam isso? Por isso que eu não iria. Deixa o sindicato está aí para isso. Percebe? Se o juiz julgar improcedente o pedido, aqueles 3 que atuaram no processo junto com o sindicato são atingidos pela coisa julgada da improcedência. Os outros 17 podem discutir individualmente o seu caso a caso. Entenderam isso? Só para fechar, está pequenininho ali. Aquilo que eu falei para vocês lá no começo, se o... Desculpa? O artigo 104. O sindicato pode ajuizar a ação civil coletiva e o trabalhador individualmente também pode ajuizar a sua ação. Como é que fica isso? Eu sou um daqueles 17. O sindicato ajuizou a ação, está lá. Eu ajuizei a minha, porque meu advogado me pediu. Quando eu descubro que o sindicato ajuizou a ação civil coletiva, eu tenho a possibilidade de requerer que a minha ação individual seja suspensa, para eu ver no que vai dar a ação do sindicato. Olha que bonito isso. Para o trabalhador é fantástico. Eu tenho que requerer no prazo de 30 dias, está escrito aqui, não está escrito, mas é isso. Quando eu fico sabendo que aquela ação do sindicato foi ajuizada, eu posso pedir para que a minha ação individual seja suspensa. O trâmite dela vai ser suspenso até o julgamento final da ação do sindicato. Por que isso? Porque se o sindicato ganhar lá, eu já ganhei, eu abro mão da minha. Se o sindicato perder lá, eu continuo com a minha. O titular é o empregado, é o trabalhador. Então, o processo coletivo, ele beneficia extremamente o trabalhador, mas o papel do sindicato é fundamental, porque processualmente, quando o sindicato atua, ele protege o trabalhador, ele defende o trabalhador, evitando, inclusive, que haja perseguições. Tá bem? Acho que era isso. Obrigado, viu? Tudo bem, doutor. Eu vou já fechar uma coisa aqui. Eu acho que valeria a pena aqui no Paraná, a gente depois, mais para frente, fazer um seminário com os advogados dos sindicatos sobre ações coletivas. Não é isso? E depois a gente vê os outros estados também, mas... Porque isso é uma coisa muito interessante para preparar o sindicato. O sindicato e a ação coletiva, nós estamos sempre... Então, orientar os nossos dirigentes. Nós já fizemos com a Escola um trabalho com advogados de sindicatos, que foi feito em São Paulo, trazendo advogados de todo o Brasil, sobre o relacionamento com o Ministério Público do Trabalho. Agora, esse negócio de ação coletiva é uma coisa muito importante, para dar um protagonismo maior a cada um e todos os sindicatos. Eu acho que, vamos tentar programar alguma coisa nesse sentido aqui para o Estado, porque eu creio que é uma coisa para poder enfrentar todas essas coisas aí. E aí talvez o próprio doutor Erlan possa vir dar essa palestra para nós aqui, um seminário um pouco mais, eu diria, parrudo, né? Sobre essa questão das ações coletivas de trabalho. Muito bem, doutor. Presidente, desculpa, só eu esqueci de falar para vocês, como exemplo da ação direta de inconstitucionalidade, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino ajuizou uma ação direta contra essa PEC que muda a aposentadoria. E a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria Química ajuizou uma ação direta contra a lei da terceirização. Vejam bem, desculpa? Tomara que julgue, né? Um dia, quem sabe. As confederações, eu me esqueci de falar, presidente, isso é importante.
A confederação pode ajuizar ação direta de constitucionalidade em questões temáticas que digam respeito a ela. A legitimação do PGR para ajuizar ação direta é plena. Da confederação, não. A confederação pode ajuizar ação direta em questões temáticas especiais que digam respeito aos trabalhadores, e não uma questão mais ampla. Tá bem? Olha, mas obrigado por tudo, viu? Me senti muito bem acolhido, espero que os senhores tenham entendido, que tenham me feito entender. E o MPT é parceiro. Não deixe que um procurador, eventualmente, que não o recebeu, que não queira recebê-lo na procuradoria, ou que não queira vir ao encontro dos senhores, ou que não queira participar de uma inspeção conjunta, não deixe que isso macule uma relação que é imprescindível, importante, belíssima, em prol da sociedade dos trabalhadores. Somos parceiros. Muito obrigado, de verdade, viu? Obrigado. Nós é que agradecemos. Tanto é correto que ele acabou de falar de mover uma DI com pertinência, que foi a Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação, porque mexe com a questão da aposentadoria especial dos professores. Perfeito? Alguém tem alguma questão para o Erlão? Porque durante a palestra, vocês foram falando, perguntando, acho que deu uma dinâmica até mais interessante. Perfeito? Vamos parar 10 minutos para o café? Ou fala, espera aí, o César ia falar. Tá, então está aí, está na sua mão o microfone. É bem rápido, eu sei que o café ainda não está posto, é só para dar uma segurada aí, para que seja... Na questão, doutor, substituto processual, quando você entra num grupo de profissionais e você ganha a causa, você pode incluir depois alguns nomes a mais ou não? Durante sim, depois não. Tem que começar do zero com o residual? Sim. Mas me dê o caso concreto, é uma ação, qual seria o exemplo? Me dê um exemplo assim, teórico, qualquer exemplo. Vamos supor que tenha sido por falta de pagamento de horas extras, por exemplo. Pois não. Dentro de uma mesma empresa, pegou o grupo homogêneo, só que você, na hora de formatar o procedimento jurídico, você esquece de alguns nomes. Sim. Tá? E no transcurso do processo, você pode incluir, né? Na ação de conhecimento, não mais. De procedimento, não. De conhecimento, não. Por quê? De conhecimento. Quando o sindicato ajuiza a ação, publica-se um edital, abrindo um prazo. Quem quer participar? Você não participou, não tem problema. Você espera a execução. É melhor até. Percebeu? Aquele caso que eu dei agora, hora extra, a empresa não paga hora extra. Eu ajuizo a ação sem nome de nenhum trabalhador, se eu quiser. E vou até o fim. Se for procedente, na hora de execução, todos se beneficiam. Agora, diferente eu ajuizo uma ação porque 10 empregados específicos, 10, como representante processual, também está fechado, só daqueles 10. Percebeu? Na substituição também. Uma vez que foi publicado o edital, ninguém se apresentou, ou apenas 3 se apresentaram, depois de passar do prazo, não pode mais se apresentar. Eles vão se beneficiar da procedência lá na execução, não mais no conhecimento. E você, enquanto sindicato, você pode discriminar sócio e não sócio, numa etapa já inicial? Não. Você não tem essa deliberação? Não tem. E eu acho isso, não sei se os senhores concordam comigo, mas eu acho isso belíssimo também. Porque na medida em que os senhores defendem a categoria, concretamente, isso, no meu modo de ver, é um incentivo para que os não filiados se filiem. Eu acho que isso é belíssimo, é fundamental. Categoria, não filiados. Obrigado. Tá bem? Obrigado, senhor. Sim, concordo com o senhor. Só perguntar para os senhores, aqui no Estado tem aumentado ou diminuído o índice de filiação sindical? Os senhores têm esse estudo? Olha, com as ações do Ministério Público do Trabalho, de só descontar, e as ações não só do Ministério, mas do Supremo, descontar a contribuições assistenciais e a confederativa só dos associados, evidentemente, nos últimos 10 anos tem diminuído. O índice de sindicalização no Estado do Paraná chegou a 35%. Hoje está em 11%. Nossa, que pena. Viu, doutor? O sindicato que eu presido, doutor, nós chegamos a ter 45% em algumas empresas. Hoje, não chega a 10%. Entendi. É uma pena. Viu, doutor? Pois não? Desculpa. Pois não. Vamos dizer, no caso lá do meu município, nós entramos, vamos dizer, com a denúncia lá,
né, no Ministério Público com 16 cláusulas que uma usina de álcool não estava fazendo. Daí nós tivemos que suprimir 2 e fazer separadamente, que era sobre a confederativa e a sobre a sindical, que daí ela envolveria, vamos dizer assim, também, vamos dizer, né, o próprio Ministério do Trabalho, que é o FAT, envolveria confederações, nós tivemos que dividir, mas ele estava deixando de pagar tudo, desde INSS, Fundo de Garantia, hora extra. Então, nós ajuizamos na ação que era para valer para todos que já trabalharam na empresa. Entendeu? Não somente para aquele período que eles deixaram de fazer. E 13 dessas ações, eles foram, o Ministério Público teve lá, e eles foram autuados. Tem uma que está correndo, a confederativa ainda não teve, mas na sindical, por exemplo, só a parte do sindicato já está em R$180 mil, que já, vamos dizer, correndo juros, que estão em recuperação judicial, né? Então, deu mais ou menos uns 200 e poucos mil na época, só que correndo aí. Então, eles pediram para a gente separar o que era do sindicato e o que era direito dos trabalhadores. Nós tivemos que dividir, vamos dizer, a ação, não parou ela, sabe? Mas nós tivemos que fazer um novo documento dos advogados para a gente poder fazer, né? E eles foram multados, o Ministério Público fez, vamos dizer, uma limpa lá, né? E ainda, vamos dizer assim, tem ações correndo. Então, eu acho que é o seguinte, que a gente não pode, vamos dizer assim, ter medo, vamos dizer, de representar alguma coisa. Hoje nós estamos com mais ações porque eles deixaram de fazer homologação dentro do sindicato. Só que nós aguardamos mais ou menos aí 1 ano e agora nós estamos entrando com uma nova ação contra, inclusive, os oficiais de justiça, vamos dizer, não de justiça, aqueles que podem, vamos dizer, homologar, juiz de paz, né, que fala. Então, nós estamos que eles estão recebendo mas daí não defende, por exemplo, estão no interesse do trabalhador. Então, eu acho que é o seguinte, só para colocar que o interesse do sindicato é do sindicato, do trabalhador é do trabalhador. Então, nós tivemos que dividir, vamos dizer, essa ação, né, só para comunicar. Qual é o município do senhor? Ibaiti, Sindicato de Trabalhadores Rurais. Parabéns pela atuação. Companheiro, ali na fala dele a gente encerra as inscrições, hein? Doutor Erlan, primeiro, parabéns pelas sábias palavras aí, eu aprendi muito. Eu estou meio perdido aqui, sou uma ovelha perdida aqui no sul, que eu sou lá do Tocantins. E por problemas aí de agenda, graças a Deus, com a atuação do nosso presidente, eu pude estar aqui participando, desde já torno público meu agradecimento. É só uma pergunta em relação aos servidores públicos, porque tem tanto falado da questão da iniciativa privada, né? Eu sou presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça lá no Tocantins. Essa atuação do Ministério Público também se estende a esses servidores públicos? É só qual poderia ser a ajuda nesse sentido? Porque temos problemas sérios com o Tribunal de Justiça lá e que estamos encontrando muita dificuldade para solucionar. Então, não sei se o Ministério Público poderia atuar nos ajudando nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado. Infelizmente, não. Infelizmente, para nós todos, o Supremo Tribunal Federal limitou a competência da Justiça do Trabalho e, por consequência, a atuação do Ministério Público do Trabalho nas questões que dizem respeito à administração pública. Isso foi um balde de água fria, porque o servidor público ficou no limbo. Então, o MPT e a Justiça do Trabalho, em relação às questões de servidores públicos, só podemos atuar nas questões que dizem respeito a meio ambiente de trabalho. Tudo mais, sindicalização, remuneração, condições de trabalho, justiça estadual ou federal, comum, não a do trabalho, infelizmente. Então, um exemplo de questão em que o MPT ainda atua, assédio moral numa repartição pública. Se o assédio moral for organizacional, se ele for coletivo, não individual, o MPT ainda ajuiza. Um dia desse eu recebi uma denúncia de que, veja que interessante, dentro do Ministério da Marinha, lá em Brasília, os recrutas não tinham condições de alojamento. Olha que interessante isso, só para concluir. Os recrutas não tinham condição de alojamento. E a jornada de trabalho deles era exaustiva. A denúncia era assim, enquanto os sargentos e oficiais descansam, os recrutas morrem de trabalhar. Alojamento ruim, jornada de trabalho exaustiva. Servidores públicos, Ministério da Marinha. O MPT pode atuar? Olha que interessante. Jornada de trabalho, não. Não poderia.
Agora, o alojamento, sim, porque é meio ambiente de trabalho. Veja, não faz sentido isso, eu não poder ver a jornada, mas poder ver o alojamento deles. Mas o Supremo disse que é assim, infelizmente. Então, no caso dos senhores, infelizmente, teria que ser o Ministério Público do Estado. Tá bem? Obrigado mais uma vez.